Paz do Senhor, tudo bem? Vim trazer mais uma palavra para vocês hoje. E ela se encontra lá em Números, capítulo 22, versículo 22. Conta a história de Balaão, quando ele vai fazer uma viagem, só que sem ser da vontade do Senhor. E diz assim a passagem: Deus ficou muito irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí, Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois disso, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a esquerda nem para a direita. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí, o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: "O que foi que eu fiz contra você? Por que é que já me bateu 3 vezes? E Balaão respondeu: Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida? Será que tem o costume de fazer isso com você? E Balaão respondeu: Não. Aí, o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo. Ele estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou, encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: Eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Até aqui. Vocês podem perceber que Balaão ele ia fazer uma viagem sem a direção de Deus. Ele ia fazer essa viagem sem se importar se era o que Deus queria ou não. Já tinha falado para ele não viajar, mas ele mesmo assim quis ir viajar. Ele estava insensível à voz de Deus, ele não escutava mais a voz de Deus. E mesmo assim resolveu fazer essa viagem. Deus, o Senhor fala para ele aqui, ó: Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois não devia estar fazendo esta viagem. O tema dessa palavra de hoje: quando Deus bloqueia o caminho. Algumas vezes Deus fecha a porta em nossas vidas para que Ele possa nos guiar. Balaão não prestou atenção na voz de Deus, ele não quis nem ouvir, ele quis simplesmente fazer a viagem. Por quê? Porque haveria benefícios financeiros para ele. Ele não quis escutar a voz de Deus. E às vezes nossos desejos nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente tem um sonho tão forte, um desejo tão grande, que a gente não escuta a voz de Deus. Isso tampa os nossos ouvidos para ouvir se Deus quer mesmo isso ou se Deus não quer isso na nossa vida. Deus então envia um anjo para parar a jumenta que estava levando Balaão. Mas como ele não estava no espírito com o Senhor, ele não percebeu que era propósito de Deus aquela parada toda. Ele ficou batendo na jumenta sem entender. Então o que Deus faz? Ele vai além. Ele faz a jumenta falar para ele. Muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos acordar. Deus usa a jumenta para falar com Balaão. Imagina o susto que ele levou. A jumenta falou com ele e eles tiveram um diálogo. Ele respondeu a jumenta veio e falou de novo. Muitas vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos dar um acorda. Não é por aí que você tem que ir. Você orou? Você está falando com Deus? Você sabe se é da vontade de Deus fazer isso ou não? E você não escuta. E nós não escutamos. Nós focamos naquilo que beneficia a gente porque a gente acha que vai dar certo, mas às vezes não é o propósito de Deus. E Deus vem como nosso inimigo para nos fazer voltar. Então,
Deus faz mais, vai lá, faz a jumenta falar com Balaão e enfim, mostra o anjo do Senhor para Balaão. Balaão vê e reconhece que ele estava errado e fala: Senhor, se não é da vontade do Senhor, eu voltarei. Balaão, ele experimentou o atraso divino. Aquele atraso que é proposital, aquele atraso que Deus cria para nos atrasar, porque ali na frente não é Deus dando livramento para nossas vidas. E Deus fechou a porta para Balaão, porque não era para ele fazer aquela viagem. Deus ainda fecha a porta. Deus fecha portas. Quando não é da vontade de Deus, ele fecha a porta. E você tem que saber compreender quando é Deus que está fechando ou não. Deus está do nosso lado, independente da situação. Você tem que aprender a enxergar Deus. E Ele quer nos dar uma vida completa. Ele não quer dar uma vida pela metade. Eu vou fazer até aqui, daqui pra lá você se vira. Não, Deus quer fazer nossa vida completa. Ele quer nos dar uma vida completa. Claro que quando ocorrem dificuldades, destruições das nossas vidas, quase sempre a gente pode ter certeza que não é Deus. Porque lá em João 10:10 está escrito que aquele que vem para matar, roubar, destruir, não é Deus, é o inimigo, aquele que mora lá embaixo, é ele que vem para matar, roubar e destruir. Deus vem para nos trazer vida. A exceção disso tudo é quando Deus precisa se opor. Deus às vezes não tem escolha. Às vezes a gente faz tanta besteira na nossa vida que Deus não tem escolha se não for chegar ali. Peraí, para aqui, para. Olha pra mim, filha, olha aqui, eu tô aqui. Me enxerga, pede minha opinião, você tá fazendo tudo errado. Às vezes Deus precisa, não é porque Deus quer entrar na sua vida e fazer tudo diferente. Ele precisa fazer isso. Porque você não enxerga que você está fazendo tudo errado. Você não enxerga, você não quer ouvir a voz de Deus. Então a exceção, quando acontece coisas, dificuldades em nossas vidas, a exceção de quando não é aquela pessoa que quer destruir mesmo, que veio para matar, roubar e destruir, é Deus. Quando Ele precisa se opor, quando Ele precisa fazer dar errado, quando Ele precisa fechar a porta. Às vezes Deus precisa fechar portas em nossas vidas. Ele precisa fechar portas porque Ele não vê mais como fazer dar certo. De tantos erros que você já cometeu, você não percebe que está errado. Deus precisa fechar a porta e acabou a brincadeira aqui. Acabou. Deus não tem mais tempo para ficar consertando o erro que você fez aqui, que você fez ali. Ele fecha a porta, logo vai doer. Vai doer, vai ser difícil, você vai chorar, você vai sofrer. Mas não foi uma escolha de Deus fazer você passar por tudo isso. Não foi uma escolha de Deus. Eu quero que vocês se lembrem aqui na palavra que Deus está conosco em todo o tempo. E que às vezes Ele precisa fechar as portas. Não desanime. Acredite. Acredite e faça que nem Balaão. Reconheça que você está indo pelo caminho errado. E fale: Deus, eu quero ir para o caminho certo. Reconheça. Porque olha o que o Senhor fala. Balaão diz ao anjo: eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Deus ainda te dá a oportunidade de ir, mas te guia. Ele quer te guiar. Ele quer te guiar para você fazer a coisa certa. Então mesmo quando ainda você está fazendo tudo errado, Deus chega, para com tudo, aí você reconhece que você fez errado e fala: Senhor, eu fiz errado, eu pequei, me perdoa. Deus fala: te perdoa, vai por aqui, faz isso, eu vou te falar o que você tem que fazer. Deus quer guiar a sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém, que Deus falou comigo e que Deus fala com quem está assistindo. E em nome de Jesus, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus te abençoe. E em breve temos mais vídeos, teremos mais palavras para vocês. Amém? Deus abençoe.